Tudo bem, pessoal? Bom ter vocês de volta aqui no canal do Spam Lab. Eu sou o professor Carlos Groman e hoje a gente vai finalmente começar a falar sobre o LaTeX. LaTeX ou LaTeX, fale como você quiser, vocês sabem, né? É aquele sistema de preparação de documentos, de diagramação de documentos, muito usado na academia, muito usado para quem faz textos complexos com fórmulas matemáticas. A gente tocou brevemente sobre esse assunto aqui no último vídeo do canal e eu tinha prometido para vocês que eu já estava com essa intenção de fazer uma série de vídeos sobre o LaTeX, sobre como usar. Primeiro deixa eu dizer para vocês o que eu quero fazer com esses vídeos, o que eu não quero fazer. Eu não quero que isso seja um curso, eu não tenho nem como fazer um curso grande, completo, a fundo e com muitos vídeos e tal, por questões de tempo e até de conhecimento, assim. Porque eu uso LaTeX há um tempo, mas eu não sou o cara mais que sabe das coisas, né? Estou sempre procurando como é que eu resolvo meus problemas na internet e tal. Então eu quero que seja uma série de vídeos onde a gente vai ver o que é o sistema, como ele funciona, por que é legal usar isso na academia, nas suas teses, nas suas dissertações, artigos também. E aí a gente vai começar a ver uma série de exemplos e vai deixando a coisa um pouco mais complicada à medida que a gente avança nos vídeos. Então nesse primeiro vídeo é muito mais uma questão assim da história, de onde veio, para onde vai, como é que é, e um exemplo bem simples. Depois a gente começa a falar de outros assuntos, né? Como é que faz para colocar figura, tabela, que às vezes é um negócio meio chatinho de fazer no LaTeX, referência cruzada, depois bibliografia, depois a gente pode fazer um exemplo de um artigo, né? Eu quero chegar até quando a gente pegar um modelo de LaTeX de alguma editora e fazer um artigo ali, ver como é que faz para colocar as coisas nesse template e até chegar no que eu quero lá no final, é um vídeo sobre um documento mais completo e mais complexo, tipo uma tese. Porque aí junta várias coisas que a gente vai vendo e como que a gente pode organizar a nossa tese e facilitar a nossa vida. Certo? Então, vamos combinar aqui que vai ser uma série de vídeos. Eu também não sei quando os vídeos vão saindo, porque isso depende muito do meu tempo. E que isso não é um curso, tá? Que eu não tenho condição de ficar tirando dúvida de todo mundo, as mínimas dúvidas. Eu não posso fazer consultoria de LaTeX, eu não dou curso de LaTeX. Eu vou mostrar no vídeo lugares onde vocês podem tirar as dúvidas ali na internet e a gente vai conversando, tá bom? Aliás, né? Como é que fala esse negócio? TeX é o quê? Bom, segundo o próprio autor, a gente deveria falar uma coisa mais próxima de tech, que é o final ali, porque não é TX. Deveria ser tau, epsilon, chi, as letras gregas. E aí esse último chi aí, ele fica com esse som de k, tipo, já ouviu falar do monstro de Loch Ness? Então esse Loch seria o mesmo som. Então o certo seria falar tech. Mas pra quê, né? Isso vira preciosismo e a gente acaba falando tech mesmo e tá tudo beleza, tá? Então vamos lá, vamos falar da história. A coisa, né, a gente fala muito do LaTeX, vai usar LaTeX e tal, muitos falam LaTeX e tal, isso é de boa. Mas a coisa começa antes. A coisa começa lá em 1978, quando um cidadão chamado Donald Knuth, que ele é professor de ciência da computação, ou aposentou, que é esse senhorzinho que vocês estão vendo aí na sua tela, com essa expressão de julgamento olhando para você assim, por que você não está usando LaTeX ainda, rapaz? E aí, ele, então, em 78, ele estava para lançar uma edição de um livro dele de computação, The Art of Computer Programming. E quando ele recebeu a prova do livro, ele chegou ali da editora, a prova do livro, ele viu e achou que estava feio. Ele falou, pô, não ficou legal, não ficou bonito, não ficou do jeito que eu queria. E aí, ao invés deles ir fazer o que todo mundo faria, que era reclamar com a editora, pedir para eles melhorarem alguma coisa assim, ele simplesmente resolveu criar um sistema para fazer a diagramação do livro. Lembre-se que isso era 1978, bem diferente do que é hoje em termos, né, do mercado de são só de computadores e tal, mas de impressão, de diagramação de textos. Hoje todo mundo faz um textinho qualquer num Word da vida e consegue fazer um PDF até com cara e qualidade bem profissional, mas na época não. Na época era coisa diferente, o PDF nem existia ainda naquela época. As impressoras eram muito diferentes, então ele foi lá e criou esse sistema de diagramação de texto. Então ele é feito para isso, você entra com o seu texto, ele diagrama para você e gera um arquivo final que esse sim você vai imprimir, que é do tipo DVI, que DVI significa Device Independent File Format, então um formato de arquivo que já se planejava que ele fosse independente do dispositivo onde ele fosse trabalhar.
assim como o PDF é hoje, mas ele era um arquivo que não foi feito para ser visualizado. Ele foi feito para ser processado e depois impresso. Então o DVI ele ainda tinha que passar por uma etapa de processamento, que naquela época ia gerar um arquivo chamado PostScript, que basicamente dizia para a impressora onde ela ia botar tinta, e aí isso era enviado para uma das impressoras da época. Hoje é muito mais fácil, né? A gente gera um arquivo no formato PDF, né? O PDF também é uma coisa independente de dispositivo, não sei se vocês sabem, PDF significa Portable Document Format, então um documento portável para ser levado para todos os lugares, e é mais tranquilo. Na época não. Qual que é uma grande questão do LaTeX? Uma grande diferença que muitas pessoas veem quando vão começar a trabalhar, por que muita gente diz que acha difícil, acha complicado, mas é só uma questão de você meio que mudar a maneira como você vê as coisas. Hoje, a gente está muito acostumado com um paradigma, né, com uma maneira de fazer as coisas, de fazer textos, que é dos editores what you see is what you get. Então, o que você vê é o que você consegue no resultado final. Isso é o que o Word faz, o LibreOffice faz, qualquer um desses editores tipo Office da vida, Pages, qualquer coisa assim, fazem. Eles te dão a visualização já final. Escondem de você tudo que ele está fazendo ali atrás para gerar aquela visualização final. Então, quando você vai lá, seleciona um pedaço do texto e coloca em itálico, por exemplo, por trás, dentro lá do arquivo, aquele editor de texto está colocando algum comando que diz para ele, olha, agora você pega esse conjunto de letras aqui e muda ela para aquela outra em itálico. Mas você não vê isso, você vê o resultado final. No LaTeX a coisa é diferente. Ele vai numa filosofia que é meio o contrário. Ele é what you see is what you mean. Então o que você vê na tela é aquilo que você quer dizer com o seu documento. Então em vez de ver o resultado final com aquelas letrinhas em itálico, negrito, seções numeradas, coisas assim, você vai ver o código que gera aquilo. Então o seu texto mais aquele determinado código que vai transformar um pedaço em itálico, alguma coisa assim. Isso faz com que o LaTeX seja também chamado, né, é uma linguagem do tipo markup. Markup porque ele tem essas marcas, esses tags que fazem com que partes do texto sejam tratadas de uma maneira diferente ou por um interpretador. Você certamente já viu alguma coisa feita em linguagem markup porque você está na internet. E a base da internet é uma linguagem chamada HTML. Tem várias outras coisas também, mas a base é o HTML, que é a linguagem markup de hipertexto. Hypertext Markup Language, HTML. O hipertexto é esse texto eletrônico que você tem hiperlinks, ou links, para ficar mais curto, entre as coisas. Clica num lugar, te leva para outro. Então esse hiperlink é o que faz a linguagem de hipertexto. E ela é uma linguagem markup porque ela também tem essas marcas. Se vocês forem olhar o código de uma página na internet, vocês vão ver coisas parecidas, como marcações para deixar um texto em itálico, para deixar ele em negrito, para criar seções, para mudar o tamanho da fonte de um cabeçalho, coisas assim. E o LaTeX vai funcionar basicamente da mesma maneira. Tá, mas e o que o LaTeX tem a ver com isso? Olha só, o TeX é a base de tudo. Né? Foi ele que começou com o Donald Knuth, criou a linguagem que realmente pega o teu texto, processa e gera um arquivo final bonitinho, diagramado, com todas as coisas que você quis. Mas o TeX puro, ele é meio bruto. Ele não é muito fácil de trabalhar. Tem algumas coisas que ficam complicadas de fazer, ainda mais se são tarefas repetitivas, como, por exemplo, você quer formatar o cabeçalho de uma seção, alguma coisa assim. Então, você não tem um comando simples que formata o cabeçalho de uma seção ou uma parte do texto em itálico, alguma coisa assim. Você tem que ficar repetindo vários comandos e aí é um treco meio tedioso. Então, ali no começo dos anos 80, quando o TeX estava começando, um outro cientista da computação chamado Leslie Lamport foi lá e ele também estava escrevendo um livro e ele começou a criar uma série de pequenas macros para o TeX. Uma macro é tipo um mini programinha, né, que ele te ajuda a fazer essas tarefas repetitivas. Então ele pegou, por exemplo, todo aquele bloco de comandos que você teria que fazer dentro do TeX para formatar alguma coisa, ele foi lá, criou uma macro para isso e deu um nome. Então, em vez de ele usar todo aquele bloco de comando de novo, ele usava só o nome daquela macro, e aí a coisa foi sendo simplificada. E ele tinha essa intenção de que essas macros fossem se popularizar e o pessoal fosse usar mais, e ele escreveu até um manual para o negócio, né, do que ele então ficou conhecido como LaTeX, do lá de Lamport, do Leslie Lamport, o nome dele, que a maioria das pessoas vai pronunciar como LaTeX, ou LaTeX com A aberto, dependendo de como você quiser.
E aí, pouco tempo depois dele fazer esse manual, um editor de livros procurou ele e falou, cara, publica isso daí como um livro que vai ser interessante. Ele falou, não, esse negócio não vai vender. Deu um monte, popularizou muito e aí começou a crescer o uso do LaTeX, principalmente para o pessoal da academia. Então, já tinha o TeX, que fazia toda a diagramação da coisa, mas ele não era tão fácil de usar. Aí veio um cara e criou essa série de macros, que é o LaTeX, que é a base daquilo que a gente usa até hoje. Porque isso foi no começo dos anos 80, então é lógico que a coisa evoluiu e a gente já não usa mais aquele negócio inicial que ele fez. A gente usa coisas um pouco mais rebuscadas e já bem mais aprimoradas. Para a gente não ficar só nessa coisa meio teórica, como é que funciona e tal, vamos dar uma olhada num exemplo rápido. Eu vou colocar na tela de vocês. Vocês estão vendo um exemplo bem simples, tem até a página de onde eu tirei aí nos comentários. Aliás, tem um monte de link ali no comentário para vocês. E ali é um exemplo simples de um arquivo de LaTeX. Vocês estão vendo que ele é um arquivo de texto simples. Ele não está feito num editor do tipo Word. Você não usa editores tipo Word, LibreOffice, essas coisas para fazer LaTeX. Você normalmente vai usar editores de texto simples como bloco de notas, Sublime Text, coisa assim. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre editores. Então ele é um texto em ASCII, simples, sem formatação, sem nada, porque quem vai fazer a formatação é o LaTeX depois. Ele tem algumas coisas que estão coloridas aí na tela de vocês, a gente já fala um pouco mais deles, que são os comandos que vão instruir o LaTeX a fazer coisas com esse arquivo. Então, por exemplo, aqui ele vai pegar esse pedaço de texto e tal análise e colocar uma ênfase, que ele vai dar uma entortadinha na letra, tipo um itálico, bem parecido com itálico. Outras coisas, aqui vocês têm até algumas equações matemáticas. Então esse é o arquivo que você escreve. É isso que a gente fala, what you see is what you mean. Você tem aquilo que você está escrevendo e aquilo que você quer que ele represente no fim. E depois você vai processar. Você vai pegar esse arquivo e vai mandar o LaTeX rodar em cima dele e processar ele e gerar um arquivo de saída. E aí vocês vão ver na tela de vocês esse arquivo de saída. No caso aqui eu estou gerando um PDF como arquivo de saída, porque é o que a gente faz hoje em dia. E olha só, então você tem a página, que ele processou, gerou uma página, um arquivo de uma página só. A gente vê os itálicos, a gente vê as coisas em negrito, a gente vê símbolos de seta, símbolos matemáticos de maior, de pertencimento e coisas assim. Tudo feito com base naquele arquivo de texto. Tá? Então é isso que o LaTeX faz. Ele pega aquele teu arquivo de texto simples com as instruções e transforma em um arquivo PDF bonitão com aquilo que você quer que ele esteja. Certo, agora para falar um pouco sobre níveis de coisas e coisas que tem TeX no nome. Porque tem muita coisa que tem o nome TeX, LaTeX e tal, e gera às vezes até um pouco de confusão. Então eu trouxe essa página aí para vocês darem uma olhada, que ele coloca bem facinho ali para a gente ver. Então primeiro a gente tem o que? As distribuições. Distribuição é basicamente o conjunto de programas que você precisa para rodar o teu LaTeX. Ele tem o programa em si que vai pegar o teu arquivo de texto e processar. Ele tem um monte de programas ali que auxiliam ele para fazer as coisas, que vai realmente processar e gerar a saída final. Então isso são as distribuições. E aí vão ter várias. No Windows é muito comum você instalar uma que chama MikTeX. Eu não vou passar por elas aqui não, porque tem bastante coisa. Eu vou deixar essa parte de instalação, é simples, você vai baixar o negócio e instalar. Então tem MikTeX, tem TeXLive, MacTeX, dependendo do seu sistema. No Windows eu vejo muita gente instalando MikTeX. No Linux eu vejo mais o TeXLive. E no Mac tem o MacTeX, que as coisas já estão feitas ali. Todas elas vão funcionar muito bem, vão colocar os programas lá nos lugares certos no seu computador. Você não precisa se preocupar com isso, você não vai lá rodar um programa daquele diretamente. Quem vai rodar isso para você é um editor de LaTeX. E aí também tem várias opções, que é o nosso segundo nível aqui, de front-ends e editores. Então você pode usar um editor de texto voltado para LaTeX. E aí tem um monte, como TeXshop, TeXstudio, TeXwork, LaTeXzilla, tem um monte de coisa, que é o caso, por exemplo, desse que eu vou mostrar na tela para vocês agora, que chama TeXworks. Então vocês estão vendo aí, ele tem uma interface bem simples. Também ele faz ali que a gente chama de syntax highlight, que é colorir as coisas de acordo com o que elas são. Comandos específicos ali, tem cores diferentes e tal, e depois ele vai
também já tem os atalhos para processar os textos e fazer tudo aquilo que você precisa. Então também tem uma série de editores, tem editores que você instala no teu computador, como é o caso aqui do TechWorks. Você pode usar coisas que você já tem, como editores de texto de programação, o Visual Studio, ele tem plugin para você rodar as coisas de LaTeX dentro dele. Um que eu gosto muito, que foi onde eu mostrei aquele primeiro exemplo para vocês, é o Sublime Text, já falei dele em outros vídeos aqui. Ele também tem plugin que vai te ajudar a processar o LaTeX dentro dele. Notepad++ é possível, esse também vocês estão vendo aí na tela, um outro arquivo com o Notepad++, ele tem plugin para LaTeX, ele vai fazer o Syntax Highlight também, é gratuito, é levinho, é super bom de instalar, vale a pena. Se você quiser, você pode até fazer no Notepad normal, tá? No bloco de notas, só que aí você não vai ter ali as cores e tal, e vai dar um pouco mais de trabalho. E tem editores de texto online, editores de LaTeX online, acho que o mais famoso deles é o Overleaf hoje, que você pode criar uma conta gratuita e processar ali dentro. Você não precisa nem instalar o LaTeX, você não precisa de uma distribuição LaTeX na sua máquina, você usa direto lá neles. Eles têm várias facilidades assim de template que já está lá, o template da revista, você só puxa, ele já coloca. Tem até a revista que aceita a submissão do artigo direto ali do Overleaf. E é bem bacana, né? A conta gratuita já deixa você fazer muita coisa, já a conta paga te deixa fazer, lógico, mais coisa, como, por exemplo, controle de versão, controle de alterações, que é uma coisa um pouco complicada no LaTeX, já adianto para vocês. Acho que eu vou ter que fazer um vídeo só sobre isso, mais para frente, porque ele não tem essa coisa, né? Como a gente está tratando de arquivos de texto simples, ele não tem aquela coisa de colocar comentário, igual no Word, ficar colocando coisas em amarelo, em outras cores, e vários autores colaborando no mesmo documento. Então, o Overleaf é um dos que fornece esse tipo de coisa, mas na conta paga. Aí tem aqui o que essa página coloca como as engines, ou os motores da coisa, que é realmente a distribuição em LaTeX que você está rodando. Então, normalmente, a gente não usa TeX puro ou LaTeX puro, a gente usa hoje muito mais uma coisa chamada PDF-TeX, ou PDF-LaTeX, que é aquele que tem a capacidade de gerar um PDF no final, porque o LaTeX original ele também fazia um arquivo DVI, PostScript. Então hoje a gente já faz a coisa em PDF. Tem esse XZTeX aqui, que eu não sei como é que fala, se é CTeX, GTeX, XTeX, não sei, que ele deixa você fazer um pouco mais de coisas, como ele aceita caracteres Unicode já direto, então permite você trabalhar em várias línguas, aquelas, né, colocar os diacríticos de cirílico, colocar ideogramas chineses, japoneses, coisas assim. E o LuaTeX, que é interessante, eu mesmo nunca usei, mas eu acho que é bem legal, ele deixa você fazer outras customizações e programar meio que o TeX internamente usando essa linguagem de programação chamada Lua, que eu acho interessante, que é uma linguagem de script ali brasileira, criada pela PUC do Rio de Janeiro já há um bom tempo e que tem muitos usuários no mundo inteiro. Então eu acho isso bem bacana. Depois vai ter o formato do arquivo, que normalmente é um arquivo texto simples, né? Não é uma coisa para a gente se preocupar. E tem pacotes. Os pacotes eles dão funcionalidades a mais, é tipo um plugin. Então você tem um pacote, por exemplo, que ele facilita você a fazer citações no formato ABNT. Por mais que eu ache o ABNT para citação, referência bibliográfica, uma perda de tempo, uma coisa medonha, infelizmente ele existe e vira e mexe a gente tem que usar, né? Tem escolas que obrigam a gente a usar isso, infelizmente. Então tem um pacote que vai te ajudar a fazer as coisas em ABNT. Tem pacote que vai te ajudar a fazer uma tabela gigante que quebre várias páginas, né? Sem que você tenha que fazer a tabela quebrando, você vai ter uma tabelona e esse pacote vai quebrar para você. Tem pacote que vai fazer figura dentro de figura, um monte de coisa. Tem pacote para tudo. E normalmente a gente não precisa muito se preocupar com a instalação desses pacotes, porque aí a distribuição vai cuidar disso para você. Então, por exemplo, aqui eu estou gravando isso aqui numa máquina Windows e eu tenho o MikTeX instalado aqui. Se eu tento rodar, tento processar um arquivo do LaTeX que precisa de um determinado pacote, mas ele não está instalado na máquina, essa distribuição vai apitar lá, vai aparecer uma caixinha ali de aviso dizendo, olha, você precisa desse pacote, mas ele não tem. Quer instalar? Aí você clica assim, ele vai lá, baixa para você instalar. Então, normalmente a gente não precisa se preocupar. A gente só indica que quer usar o tal pacote e a distribuição vai ver se ela já existe, se já está instalado. Se não tiver, ele instala para a gente. Beleza? E onde você vai buscar informação para aprender, para tirar dúvida, coisa assim? Na internet. Onde mais? Né? Tá tudo na internet.
Então, por exemplo, se vocês forem aqui nesse site que é o cetam.org, ele é o Comprehensive Tech Archive Network. Quem usa conhece um nome parecido, que é o do CRAN, o Comprehensive Archive Network. Então a ideia é igual. Aqui eles juntam muita coisa, muita informação, todos os pacotes estão aqui no Cetam e nos seus espelhos, né? Então é aqui que vocês vão buscar muita coisa. Tem bastante documentação aqui também, bem interessante de vocês darem uma olhada. E é claro, né, o nosso famoso e amado Stack Exchange tem uma seção só de Tech LaTeX, que vale a pena vocês irem lá dar uma olhada. Aqui é muito bom de vocês tirarem dúvidas. Se você procura uma coisa aqui, muitas vezes as pessoas já tiveram dúvidas similares e você consegue se achar ali, às vezes resolver o seu problema até sem fazer uma pergunta. Mas, se você tiver que fazer uma pergunta, lembre-se de fazer uma pergunta decente, não chega lá e simplesmente coloque: gente, tentei rodar um negócio LaTeX, deu pau, o que eu faço? Não tem como o pessoal te ajudar sem saber o que é que está acontecendo, certo? E aí, no caso aqui do LaTeX, as pessoas sempre pedem que você descreva o que você está fazendo, que você coloque ali alguma coisa sobre o teu sistema. Por exemplo, se você está usando o PDFTech, ou LuaTeX, ou XZTech, ou Contech, que é outro ali, porque isso pode dar algumas pequenas variações, e também que sempre, se possível, você coloca um negócio que eles chamam de MWE, que é um Minimum Working Example. Então é um pedaço ali do teu código em LaTeX, mas que funciona, que você consegue compilar sozinho, e que tem a parte onde está dando erro, para que as pessoas possam rodar e ver o que está acontecendo. Quando vocês começarem a dar uma olhada aqui nas perguntas, vocês vão ver que tem esse tipo de coisa, né? Esse MWE, que é o que mostra o erro e tal, que sem isso fica difícil de ajudar. Então agora deixa eu só voltar para aquele exemplo básico para começar a mostrar para vocês o que são as coisas que estão ali dentro do arquivo do Tech, né? E como é que elas funcionam. Então, usando aquele mesmo exemplo lá da outra vez, que é o daquela página lá que eu mostrei para vocês e que tem o link aí nos comentários, vocês veem que ele sempre começa com uma coisa assim, tipo uma barra invertida, alguma coisa. Isso aqui sempre vai ser um padrão no LaTeX. A gente vai ter os comandos do LaTeX, né, que a gente vai começar com uma barra invertida, o nome do comando e alguma coisa entre chaves. Então esse é o comando. Se tiver alguma coisa entre colchetes antes, são opções do comando. Então aqui o primeiro está dizendo document class, artigo. Então, né, ele podia ser só isso aqui, ó, sem o que está entre colchetes, document class, artigo. Ele está dizendo que a classe do documento que eu vou fazer no LaTeX segue uma estrutura definida de artigo. Então ele tem ali uma classe definida que ele chama de artigo. Ele tem esse arquivo lá dentro que diz para ele: olha, um artigo funciona assim. Ele tem seções, subseções, o texto pode ter uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, tanto faz, mas ele tem essa ordenação. Ele não tem capítulos, porque quem tem capítulo é livro. Então, se eu, por exemplo, quisesse fazer uma separação de itens em capítulos usando a classe artigo, eu não ia conseguir. Eu ia ter que usar uma classe feita para livro, ou outras coisas assim. Como é o caso da classe book, para livro, óbvio, que aí vai ter capítulo, vai ter um monte de coisa sobre capítulo. Ou a classe report, que é para relatório, aí você também consegue ter capítulos. Que eu acho que foi essa que eu usei até para fazer a minha tese. E aí a gente pode ter opções do comando. Então ali, ó, a classe do documento vai ser artigo, article, e eu estou colocando essas duas opções. Tamanho do papel A4, porque o pessoal aí de fora, né, de língua inglesa, teima em usar aquele tamanho letter, que é um pouquinho diferente. E 12 pontos é o tamanho padrão da fonte. Então a fonte normal do meu documento todo, nesse caso, vai ser com 12 pontos. Então de uma fonte tipo times 12. E aí dentro do LaTeX a gente vai definir, se eu quiser fontes maiores ou menores, normalmente eu até posso, mas normalmente eu não coloco o número do tamanho da fonte. Eu não vou dizer, olha, eu quero que isso aqui esteja em fonte 14 ou 16. Eu vou dizer que eu quero que ela seja maior ou muito maior do que a fonte padrão, ou menor ou muito menor do que a fonte padrão. Então é sempre com referência a isso que a gente vai fazer. A gente vai ver isso nos outros exemplos, lá nos outros vídeos. Fique calmo. Então a fonte vai ser padrão. E aí tem esse comando especial, begin document. Então tudo que está antes do begin document a gente chama de preâmbulo, né, ou alguns chamam de front matter, mas é o preâmbulo da coisa. Então ali eu vou dar o setup do meu documento, eu vou dizer
Se eu quisesse, por exemplo, ter figura dentro de figura, eu tinha que usar um pacote aqui chamado Subfigure. Se eu quisesse fazer aquelas tabelas longas que eu comentei para vocês, eu tinha que colocar aqui e dizer para ele que eu vou usar um pacote chamado Long Table. E assim por diante. Então aí ele começa aqui o documento e daqui para baixo é o texto em si. Então essa parte é o texto em si que a gente vai usar. E aí dentro do texto a gente vai ter comandos também. Então, né, como a gente falou, esse aqui vai colocar uma ênfase nessa palavra. Algumas outras coisas aqui são relacionadas à matemática. Então quando eu coloco esses dois cifrões aqui, o que está dentro dele ele trata como um ambiente especial. E ele vai formatar com toda uma regra especial que ele tem para matemática. Então uma letra dentro de um ambiente de matemática, ela fica em itálico, letras maiúsculas ficam em itálico e tal, para fazer aquelas formas bonitinhas, né? Símbolos de maior e menor, então, e também tem alguns caracteres, alguns símbolos que são especiais para o LaTeX que a gente não pode usar, a não ser que ele esteja dentro de um ambiente de matemática, senão ele dá pau para o negócio, tá? Então, por exemplo, o sinal de maior e menor aqui, se ele estiver solto no meio do texto, o LaTeX dá pau e trava, porque ele é um símbolo que precisa ser entendido como tal. O mesmo funciona para o E comercial, aquele ampersand, sinal de porcento, coisas assim. Já mostro isso para vocês porque eu vou rodar isso aqui de novo com algumas alterações para vocês verem como fica. Aqui tem duas equações matemáticas e o texto termina com um end document. Então, sempre tem o begin document e o end document. Tá? E para cima, o nosso preâmbulo. Deixa eu mostrar um outro preâmbulo para vocês. Esse aqui de um outro texto que eu fiz, então tem bastante coisa aqui. Por exemplo, eu estou usando o pacote PDF Tech, quer dizer, o pacote Color e Graphics, para que ele ajuda você a colocar as figuras dentro do texto, com a opção de PDF Text. Por quê? Porque eu quero que o meu arquivo de saída seja um PDF. Esse aqui, o Babel, Brasil Brazilian. Por quê? Porque então, olha só, dá suporte aos termos na língua portuguesa. Porque tem termos ali que estão dentro do LaTeX. Quando você cria um índice, melhor, um índice não, um sumário, né? Aquele que vem no começo do texto, não o índice inicio lá no final. O sumário, se você está em inglês, ele vai chamar isso de Table of Contents. Mas se você coloca esse pacote aqui, ele vai traduzir isso para sumário. Né? O List of Figures traduz para lista de figuras, o References para referências e assim por diante. E vocês estão vendo que tem muita coisa colorida e muita coisa em cinza. E qual que é o que tem de comum nessas coisas em cinza? Todas elas começam com um sinal, um símbolo de porcento. Isso aqui é igual programação, gente. Sempre tem alguma coisa que indica comentário. Então essas linhas que começam com símbolo de porcento, elas vão ser ignoradas pelo LaTeX. Então eu posso pôr o que eu quiser, tá vendo? Tipo isso aqui, ó, Basic Packages. Isso aqui eu não quero que o interpretador do LaTeX leia e coloque no meu arquivo final. Então ele está com 1%, que é para eu saber o que está aqui, mas ela vai ser ignorada. Então são as linhas de comentário. Isso você pode ter em qualquer lugar do seu texto, seja no preâmbulo, no meio do texto. Qualquer coisa que comece com o símbolo de porcento vira um comentário. Inclusive, se você botar um símbolo de porcento solto no meio de uma frase, o resto dela vira um comentário também. Aí você tem que ter cuidado. Então veja que dependendo do documento que a gente vai fazer, quanto mais complexo, mais pacotes a gente vai pôr aqui. Às vezes a gente não precisa se preocupar muito, porque, por exemplo, quando a gente usa classes já prontas de uma editora, vai fazer seu artigo, a editora te dá uma classe dela pronta, esse aqui já está lá. Você não precisa se preocupar, a não ser que seja uma coisa meio fora do padrão. Vou até trocar agora para fazer as coisas ao vivo, né? Para a gente ver as coisas mexendo assim, sem ser só a captura da tela, tá? Então a gente tem o nosso documento e a gente vai rodar ele e ver o resultado final. Eu vou rodar aqui, eu podia rodar no TechShop, no TexWorks, em qualquer um deles, mas eu vou rodar aqui no Sublime Text porque eu estou acostumado, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho coisas do tipo build, que ele vai construir o nosso, né, o que tiver aqui, porque como ele é feito para programação, você pode estar com um arquivo em C, um arquivo em Python, e ele vai compilar. O mesmo vai, se você estiver usando alguma coisa tipo Visual Studio, eu não lembro se o RStudio também deixa você fazer LaTeX, mas provavelmente. Né? Então ali, por exemplo, olha, eu vou construir com LaTeX. E aí ele vai rodar e vai gerar o PDF para mim, que é aquele mesmo que eu já tinha mostrado para vocês. Agora eu posso vir aqui e mudar alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou pegar esse análises aqui, essa palavra que está com o env, e vamos ver como seria a diferença dela para o itálico. Então eu vou duplicar e eu vou trocar o comando aqui, ó, de env para TextIt. TextIt, texto em
itálico. Tá? Tem várias maneiras de fazer itálico, essa é uma delas. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, Foundations, vou colocar a chave aqui e text BF de boldface, que é o negrito. E a gente vai ver como ela fica em negrito. Tá? E aí eu vou rodar de novo, dependendo do programa que você está usando, a maneira de rodar pode ser um botãozinho, tal, coisa assim. Tá? Isso vai variar do programa. Então olha lá, o Foundations agora está em negrito. E aqueles nossos dois análises, esse está com itálico e esse está com ênfase. Visualmente é a mesma coisa. Vai variar um pouquinho se você mudar o tipo de letra, o tipo de fonte, tá? Vamos voltar aqui e eu vou fazer alguma outra coisa. Então eu vou colocar aqui, ó, uma seção e uma subseção para vocês verem como é. Então eu vou vir aqui, vou colocar um /section, sec1, tá? Um nome qualquer. E aqui eu vou colocar um /subsection, sec_sub1, sei lá, alguma coisa assim, vai? Só para vocês verem como fica. E vou rodar de novo. Olha lá, então agora eu tenho, né, numerado 1, seção 1, 1.1, subseção 1. Tá? E veja que essas coisas vão sendo feitas e você não perde essa formatação. Né? Não tem como você perder o fato de que isso aqui é o título ou que isso aqui é um negrito, porque ele tá, né, tem um markup dentro do seu arquivo. Agora eu posso pegar aqui, por exemplo, subseção 2. Vê que eu não dou número para as coisas. Eu não chego aqui e digo que essa é 1. Eu só coloco ela e aí pela ordem ele vai numerar sozinho para mim. Então olha lá. Agora a gente vai ter subseção 1, subseção 2. Mas e se depois, lá na frente, eu estou lendo o texto e eu falo, puta, mas isso aqui era melhor antes. O que é que eu faço? Eu posso simplesmente mudar as coisas. Olha, eu vou pegar tudo isso aqui e vou jogar aqui para cima. Vou fazer assim para ficar mais bonitinho. Então eu inverti. Agora aquilo que era 2 vai ser 1 e aquilo que era 1 vai ser 2. E eu não preciso indicar isso para ele. Ele simplesmente vai refazer, né, o processo todo e vai ver que essa aqui agora vem primeiro e essa aqui agora vem depois. Então essa coisa da numeração é muito legal, porque ele cuida da numeração. Cuida da numeração de seção, cuida da numeração de figura, cuida da numeração de tabela, do que você tiver dentro do seu texto. E você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa também se preocupar, depois no outro vídeo que a gente vai falar de figuras e tabelas, eu vou falar das referências, você não precisa se preocupar com os números, porque ele vai fazer isso e você só tem que se preocupar com o nome. Você vai dar um nome para a tua figura e chamar essa figura dentro do seu texto e ele vai acertar o nome. Agora vamos colocar uma figura dentro desse texto aqui, tá? Depois a gente vai ter um vídeo só sobre isso, mas só para vocês verem como funciona e sentirem a coisa como é que ela é. Então, para poder colocar uma figura dentro do texto, eu vou ter que colocar um pacote aqui. Então eu vou lá, eu peguei daquele outro arquivo que eu mostrei para vocês e eu vou colocar aqui um pacote. Então use package, color e graphics. Principalmente esse aqui, ó, graphics, com X no fim. Tá? Com a opção PDF Tech. Por quê? Porque ele vai me ajudar a colocar a figura, vai permitir que eu coloque a figura dentro do meu arquivo com a saída do tipo PDF. Tá? Então esse daqui, sem isso aqui, você não vai conseguir colocar a figura. Aí aqui eu vou colocar um comandinho, ou melhor, um bloquinho de comando que insere a figura. Então olha só, eu coloquei um comando, include graphics, e entre chaves o nome da minha figurinha, que vocês estão vendo aqui, que é a figurinha do Donut Knuth. Se eu rodar isso aqui, o que acontece? Olha lá, ele colocou a figura aqui, mas não colocou mais nada. Normalmente a gente quer mais coisa nos nossos arquivos, a gente quer legenda, um monte de coisa. Então, isso aqui ele simplesmente coloca um gráfico. Você pode colocar isso dentro da linha, se você estiver escrevendo alguma coisa, e dentro da linha você tem um gráfico pequenininho, sei lá, alguma coisa assim, pode fazer esse tipo de coisa. Se a gente quer colocar como uma figura, é muito mais comum a gente fazer o seguinte, a gente cria um ambiente de figura. Então, olha só, begin figure and figure. Então, dentro, né, do nosso begin document, dentro do nosso documento, tem vários pequenos ambientes, tipo figura, tipo tabela, coisas assim. Se eu fizer assim agora, como é que fica? Eu vou processar de novo e, olha, ficou diferente. Jogou lá para o topo, porque ele tenta fazer uma formatação sozinho. Eu não gostei muito dessa formatação, a gente já vai mudar, mas ele ficou com uma carinha um pouco diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma sacanagemzinha, que é uma opção para o begin figure. Esse H é here, tá? Então quer dizer que eu quero que ele coloque a figura aqui. Eu também posso pôr aqui, tipo, topo da página,
bottom, que é a parte de baixo da página. Eu vou deixar o here para ver se ele aceita aquilo que eu quero. Vou processar de novo. Olha lá, colocou a figura aqui. Já está melhorando o que a gente quer, mas vamos melhorar ainda mais. Dentro do ambiente da figura, eu vou colocar um outro negócio, que é um outro comando. Centering. Por quê? Porque eu quero que a minha figura esteja no meio. Acho que é mais bonito assim. O que acontece se eu processar? Agora a figurinha está no meio. Já está ficando mais interessante, né? Está ficando mais interessante. Vamos melhorar isso. O que a gente pode pôr aqui? A gente pode pôr uma legenda. Se eu vier aqui e colocar uma legenda, que é o comando caption, e colocar aqui, ó, alguma coisa, o que ele vai fazer quando eu processar? Olha só, ele já sozinho coloca figure 1, porque a coisa está em inglês, e a minha legenda. Veja que eu coloquei a legenda depois do include graphics, então ela apareceu embaixo. Se eu colocar ela em cima, assim, o que acontece? Vai para cima, tá vendo? Então aí você pode pôr a legenda em cima ou embaixo, do jeito que você quiser. Eu gosto dela embaixo, vou deixar aqui. O que mais que eu posso fazer aqui? Posso melhorar isso? Posso. Veja, depois se você quer mudar essas coisas, né? Se você quer customizar, você pode mudar aqui para figura, se você colocar aqueles termos. Vamos fazer isso agora. Vamos colocar o Babel Brasil para ver se ele muda isso aqui para figura 1. Vou pegar lá do nosso outro documento e colocar lá no nosso preâmbulo o Babel. E vou rodar. Mudou aqui, figura 1. Tá vendo? Então, é isso que aquele pacote Babel fez. Ele trocou o figure para figura. Você até pode customizar para ficar fig, por exemplo, coisa assim, mas isso é coisa mais para frente. Uma coisa que a gente pode fazer aqui para ver como é que funciona, já dá uma luz para vocês, é a referência. Então, olha, eu quero, por exemplo, chamar essa figura no texto. O que eu faria se eu tivesse, né, no Word da vida? Eu iria colocar lá figura 1, papapá, né? Eu colocaria alguma coisa tipo assim, ó. Figura 1. Figura. E aí eu tinha que aqui chamar isso aqui de figura 1. Né? Dá para fazer as referências cruzadas no Word? Dá, mas eu particularmente não sei fazer. Não consigo fazer essas coisas lá. Se eu fizesse isso aqui, o que ia ter? Figura 1, tá bom. Mas, se eu tivesse várias figuras, né? Se eu tivesse um monte de coisa, como vai ser numa tese, vai ter um monte de figura no arquivo e tal, você se perde. Então, o que é que você faz? Você pega o teu ambiente e dá um nome para ele. E aí tem um comandinho especial chamado label, rótulo. Ele vai dar um nome para o seu negócio. E esse aqui vai ser fig. E aí você dá o nome que você quiser. Tá? Nome que você quiser. Tenta não pôr acento. Eu acho que nem pode pôr acento, espaço, essas coisas. Mas, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, fig Donaldão. E aqui, ó, em vez de chamar figura 1, eu vou chamar essa label aqui. Como é que eu faço isso? Com outro comando. E aqui eu ponho um comando chamado ref, que ele vai buscar uma referência dentro do texto. Como aqui só tinha essa, o meu editor aqui já até completou, né? Ó, ref fig Donaldão. Então ele vai ver onde está essa figura e já vai colocar o número lá. Vamos ver se ele faz isso. Olha lá. Então figura 1. Se eu tivesse mais de uma figura, como é que isso ia ficar? Vamos duplicar o Donald aqui, só para a gente ver como isso fica. Então essa aqui vai ser Donaldão 2, só para a gente saber quem é quem. E aqui, ó, eu vou colocar isso aqui de novo também. Então o que é? Esse aqui tem que aparecer figura 1, porque ele está chamando esse label aqui, e esse aqui está chamando esse label aqui, certo? Então tem que ficar figura 1, 2. Eu não estou pondo o número, quem vai pôr o número é o LaTeX sozinho. E o que ele vai fazer? Figura 1, 2. Tá vendo? Figura 1, figura 2. E isso ele vai fazer sozinho. Se você pegar agora essa figura aqui e mudar de posição no texto, ele vai entender isso de novo. Se eu tirar ela daqui e colocar lá no começo, o que acontece agora? A Donaldão 2 vai ter que ser 1, né? Porque agora ela é a primeira a aparecer, ele vai contando do começo do texto. Então aqui a gente espera que as coisas invertam. Né? Esse aqui está chamando esse que vai ser a 2 agora, e esse aqui está chamando esse que vai ser o 1 agora. Vamos ver? Roda. Olha lá. Figura 1 agora, figura 2, 1. Então ele entende. Vê que você pode ir mudando as coisas sem se preocupar se você acertou o número, se você lembrou de trocar o número das coisas e tal, contanto que os labels estejam certos. Tá? Vou falar mais disso quando a gente for fazer o vídeo de label. E agora só para mostrar para vocês, aqui ó, ficou atrás o tempo inteiro isso aqui estorvando, né? Olha que tem um monte de arquivo aqui.
né? Esse aqui é o dos links que está na descrição do vídeo, não se preocupe, aqui as figuras, eu baixei, eu tenho vários arquivos com o mesmo nome e extensão diferente. Esse aqui é o arquivo que a gente está trabalhando aqui, basicexample.tech. Esse aqui é o PDF que ele gerou, aquele que a gente viu com o texto formatado. E aí ele tem alguns arquivos auxiliares, é isso que ele faz. Quando o LaTeX roda, ele gera arquivos auxiliares, ele lê o seu texto, processa e gera informações auxiliares que vão ajudar ele a fazer essa numeração de figura, numeração de tabela, referência cruzada, referência bibliográfica. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, ó, auxiliar, olha, ele tem dizendo que vai usar o Brazilian, tem algumas coisas, isso aqui a gente obviamente não precisa se preocupar em entender, mas por exemplo, olha aqui, ó, New Label, Fig 2, New Label, Fig Donaldão, então ele está dizendo quem é quem vem primeiro, quem vem segundo, quem vai ganhar o número 1, quem vai ganhar o número 2 e assim por diante. Tá? Lógico que a gente não precisa ler isso. Uma outra coisa que a gente pode ver e vai ter que ver se o negócio der pau. Quando der pau a gente vai olhar o log de saída, porque aqui ele põe tudo que ele fez, ó, né, tudo que ele rodou, tudo que ele conseguiu fazer, e se der pau ele vai travar em algum lugar e dizer, olha, deu erro e eu não consegui fazer. E a gente tem que olhar o erro para entender o que aconteceu. Porque assim como uma linguagem de programação, uma chave que você esqueça de pôr vai dar erro. Tá? Então se eu começar a rodar isso aqui, ó, ele deu pau. Tá vendo? Não conseguiu fazer. Aqui ele está dizendo para mim, ó, aqui, ó, não consegui, não consegui, não consegui. Ele até dá uma ideia, ó, missing, aqui a chave fechada, tá vendo? E aqui no meu Sublime, se eu clicar aqui, ele me joga lá na letra, na página, e tenta se acertar. E aí você, putz, esqueci uma chave aqui, ó. Isso é muito comum. E aí você roda de novo. A gente vai ver que quando a gente for fazendo arquivos mais complexos, a gente vai rodar o TEC várias vezes. Porque a primeira ele vai rodar, fazer o arquivo auxiliar, e aí você vai rodar de novo. Se você estiver trabalhando com bibliografia também, você acaba rodando mais de uma vez, porque você roda uma vez o LaTeX, aí você roda de novo, aí acerta os auxiliares. Aí ele gera um outro auxiliar, além daquele AUX, ele gera um outro para as referências bibliográficas. Aí você vai rodar um outro programa que vem junto com ele, que é o BibTeX ou BibLaTeX. Aí esse cara vai pegar as referências bibliográficas, pegar o teu bagulho da bibliografia, rodar de novo. Aí você roda o LaTeX de novo. Então você roda, cara, várias vezes. Só que normalmente a gente não faz isso na mão. Normalmente quem faz isso pra gente é o próprio programa. Vocês lembram quando a gente mostrou a tela do TextWorks, por exemplo, que ele tem ali ele tinha um botãozinho de mais, vou até voltar aqui. Olha ele aqui. Então ele tem um botãozinho de play e uma série de workflows. Então aqui ó, ele tem PDF LaTeX, vai rodar só o PDF LaTeX. Aqui ele já vai rodar o PDF LaTeX, mais um outro que chama Make Index, que é para fazer índice remissivo. No nosso caso não fez diferença, né? E o BibTeX. Então ele roda tudo, ele mesmo roda várias vezes a coisa para você até ficar pronto. Então a gente não precisa. Mas é legal saber que isso vai acontecer e vai ser necessário às vezes. Tá? É legal saber o que está fazendo. Tudo bem, gente, eu acho que o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu esperava, mas isso é comum aqui no canal, né? Sempre tem mais vídeo do que a gente espera, nunca consigo fazer a coisa muito curta. Então eu queria dar essa geral inicial do que é o LaTeX, como ele funciona. Tá? Eu não vou fazer um super curso profundo, mas eu quero fazer vários vídeos aqui mostrando essas particularidades aí, como é que a gente trabalha com as coisas, com as figuras, com alguns pacotes que eu acho interessantes, como é que formata a tabela e tal, e aí a gente vai, a minha ideia é ir complicando os exemplos até chegar lá na frente. Aí o penúltimo vídeo da série que eu estou imaginando, né, seria um artigo, pegar um template de um artigo de alguma revista, que já vem pronto, tipo do Elsevier ou da MDPI, que tem um template muito bom de LaTeX, colocar algum texto ali inventado só para ver como é que ele faz. E depois o último seria algo como uma tese, né? Pegar uma coisa mais complicada, que tem vários capítulos e tal, e ver como é que a gente faz essas coisas aí. Tudo bem? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para, né, mostrar para vocês o que é mais ou menos, como funciona. Agora, para vocês vai ficar um monte de link aí embaixo, então tem os links para a página de Wikipedia e tal, e tem também as opções para vocês irem lá e, se vocês quiserem, aí instalar os suas distribuições, seus editores de LaTeX, ou fazer uma conta no Overleaf e ir testando lá. Eles também têm alguns exemplos lá que vocês podem usar e ir aprendendo, e aí, como eu falei, não tem muito como escapar de
de cair no Google e tirar dúvidas, é assim que a gente vai aprendendo, tá? Tem algumas coisas que eu vou deixar para vocês. Dentro dos links tem um cheat sheet, né, que é uma tabelinha de cola para vocês, com vários comandos e coisas assim, que é legal, assim, eu usei muito quando eu estava começando, eu tinha isso impresso. Como é que eu faço um negrito, como é que eu faço não sei o que, como é que eu faço um acento, um símbolo de grau e coisa assim. Tem um monte de coisa ali nessa tabelinha que é legal de ter à mão para lembrar como é que faz. E dependendo de como você for escrever, o teu editor vai te ajudar muito. Tá? Vários editores eles têm opções de inserir símbolos e te ajudam a criar tabelas e coisas assim. Tudo bem? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, checa se você está inscrito no canal. Se você não está, se você não tiver, aperta aí que é rapidão. Se você já está, confere se continua. Deixa seu like, deixa seu comentário. Ajuda o canal a ir crescendo. A gente já está chegando em bastante gente aí, mais de 4.000 pessoas, mas de repente a gente chega em mais, né? E aí para isso precisa que o YouTube entenda que você gostou desse vídeo para recomendar o vídeo para pessoas que tenham um perfil parecido com o seu, que é assim que funciona, né? Ele não vai te recomendar mais vídeos do meu canal, mas vai recomendar os vídeos do canal para quem tem gostos parecidos com o seu. Legal? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui de vez agora. Para vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.